Fala, piloto, já pensou em levar para casa esse foguete da NASA por apenas R$ 5 ou 50 centavos no pacote promocional? Corre, que a gente já está na reta final. Quer saber tudo que essa nave tem? Então anota aí. Okay, let's go. E além do mais, você vai estar me ajudando na temporada 2025. Garanta seus números e a gente se vê nas pistas. Valeu! Fala, piloto! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da abertura do campeonato AMA Motocross que rolou neste sábado na pista de Fox Raceway, na cidade de Pala, ali muito perto de San Diego, indo para sentido a San Diego, perto de Temecula. Então é uma das pistas bem conhecidas da região, onde muitos pilotos profissionais sempre estão treinando, testando. Então às vezes você tá lá de boa, você com certeza vai estar treinando com algum piloto profissional do AMA Motocross. Tivemos aí muitas coisas acontecendo dentro e fora da pista e principalmente nos bastidores, começando com Jet Lawrence, que contratou um segurança aí para estar presente com ele. Então já vamos estar falando disso também. Tivemos Eli Tomac no seu Beast Mode, que deu duro ali, mas não conseguiu vencer. As corridas foram insanas em ambas categorias, em ambas baterias, né? Tivemos disputa, muitas ultrapassagens e foi muito bacana acompanhar essa abertura e também reunir todo o material para trazer para vocês. Tivemos o tombo do Sexton ali que tirou ele fora da primeira bateria. Infelizmente isso acontece com qualquer piloto. Tivemos Hayden Deegan, né? Comentando aí pra mídia, falando se esses caras acham que estão preparados, hoje eu vou mostrar para eles que eles não estão nada preparados pro AMA Motocross. Então é isso aí, pessoal. Roda a vinheta, já deixa seu like, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, fortalece a firma e vamos pra cima. Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, os bastidores têm contado e isso mostrou dentro da pista, principalmente com Jet Lawrence. O pessoal acabou me pedindo, o que aconteceu? Por que o Jet tá com segurança na pista, tudo? Então, isso ainda é fruto do desligamento do ex-agente dele, né, Lucas Myrt. Então, o Lucas se uniu com Zé Ruela, vamos dizer assim, um youtuber lá que é até banido de comparecer nas corridas do AMA Supercross e AMA Motocross, se eu não me engano. O Leandro Silva fez uma entrevista com ele. É um cara meio boçal, na minha opinião. Ele utiliza muitos videozinhos assim e faz polêmica para ver views, essas coisas, vamos dizer assim. Ele usa as imagens inapropriadamente, vamos dizer assim, né? E vou mostrar para vocês aí. Então ele meio que se uniu, tá defendendo o Lucas, né? Que ele fala, não, o cara agiu errado, mas os Lawrence não deveriam ter feito o que eles fizeram. Então vamos dizer assim, pessoal. Tudo bem você roubar, mas tá. Mas você, na hora de prender, você agiu errado. Você tá errado, vamos dizer assim, né? Então, Chris Coxon é o nome do youtuber. Eu não sei exatamente, ele já foi piloto de motocross, eu não sei exatamente a história dele, mas foi o contexto que eu peguei meio que por cima, assim, corri atrás agora há pouco para trazer para vocês. Não sei exatamente se é 100% isso, mas onde há fumaça, há fogo. Então, na minha opinião, olhando assim por cima, tudo que eu descobri com meu pobre inglês, vamos dizer assim, né? Que esse Chris Coxon tá defendendo o Lucas Myrt, fez uma entrevista, o Lucas Myrt postou um vídeo no Instagram se fazendo de vítima e etc. E acabou que, vamos dizer assim, ele achou um vídeo do Jet Lawrence falando umas brincadeiras, assim, numa entrevista,
quando ele tinha 16 anos, ele estava no amador da Geico ainda, né? Quando ele recém tinha chegado nos Estados Unidos, primeiro, segundo ano, e ele fala niga, fala mais uma outra palavra ali, que eu nem traduzi, nem deu tempo, correria, meio que ofendendo, daí o cara começa a usar isso, vamos dizer assim, contra o Jet Lawrence, e mais uma coisa, mais um outro vídeo que ele meio que desvirtuou, falando que o Jet Lawrence não gosta de americanos, e isso e aquilo, e aí o Jet ainda faz uma zoeira, posta, né, no centro de treinamento dele lá, com alguns integrantes, né, ele posta lá, falando, você é americano? O cara fala, não, vem cá, eu gosto de você e tal, vai com outro cara e tal, e aí o cara começa vamos dizer assim, a mudar a imagem, né, começou com isso, aí veio com essa história do Jet ser racista, e acabou que muita gente começou a criar um ódio, ou não gostar do Jet, e acabou ameaçando ele, né? Não sei exatamente as ameaças que aconteceram, e Jet foi obrigado, vamos dizer assim, a contratar um segurança, né? Principalmente da cor negra, né? Para mostrar que ele não é racista. A Honda trouxe até uma funcionária que esteve presente em algumas etapas já do AMA Supercross, tudo de cor negra, para estar presente lá também, tudo para mostrar que isso não tem nada a ver, e o cara meio que botando o dedo, né, atiçando ali. Então Jet recebeu ameaças e foi obrigado a fazer isso, vamos dizer assim, né, fora todo o empenho que ele teve para se recuperar da cirurgia do joelho, que a gente já vai falar disso na categoria MX1. Então isso é um pouco da história do Jet com segurança por causa de um youtuber Zé Ruela, que começou a desvirtuar e pensa que o Lucas, eu não sei exatamente qual que foi o desentendimento do Lucas com o Hunter, né, com os Lawrence. Então esse cara começou a trazer vários posts, várias coisas, daí ele falou que ele conversou com o pessoal da HRC, que ele tem um contato de 2 ou 3 funcionários lá dentro, falou que realmente o Jet e o Hunter, eles são racistas, que eles agem assim, bibibi, bababá. Tipo, mas o cara não tem como provar, mas o cara tá ameaçando e botando o dedo, botando fogo, e acabou que lá o racismo é muito forte, né? O preto tem preconceito com o branco, e muitos brancos têm preconceito com os pretos. Então, cara, é totalmente diferente do Brasil, não que não tenha no Brasil, mas lá é mais elevado ainda. Então daí o cara trouxe o Malcolm, trouxe aquela história do Black Lives Importam, que tipo, que as pessoas negras são importantes também e tal. Então o cara foi criando uma história, tipo, mas sem fundo, sem nada. Então acabou que algumas pessoas não gostaram, principalmente, não sei exatamente se são pessoas de cor ou não, se são negras ou pardas, porém, Jet recebeu ameaças e tudo isso, e vamos dizer assim, talvez foi só, tipo, contratar esse cara aí só pra mostrar, pra calar a boca do pessoal e tal. O cara foi até no gate da largada lá, tem a foto. Então, na minha opinião, foi isso. Vamos dizer assim, o cara tá preocupado em correr, um youtuber Zé Ruela começa a fazer história, comentar história, tipo, criar um contexto pra ferrar com ele, ou tipo, pra aparecer na mídia e tal. Então, hoje, para você ver o quão a mídia é forte entre termos, mas muita gente leiga do esporte acompanha esse Zé Ruela, e aí acaba, tipo, criando, vamos dizer assim, não gostando do atleta por causa de falas de outras pessoas. Não, que fulano de tal é isso, que fulano de tal é aquilo, e não é só lá. Aqui no Brasil, eu presencio toda etapa, pessoas falando mal de outros atletas, de outras pessoas, de outros chefes de equipe, bibibi, bababá. Muitas coisas sem fundamento, muitas coisas que eu sei que não é verdade, outras coisas realmente são verdades. Porém, cara, no esporte sempre vai ter isso. E tem gente que leva isso, vamos dizer assim, hoje em dia com a tecnologia, vamos dizer assim, com a inteligência artificial, isso só vai ser o começo. Então, vamos dizer assim, então tem muita água para rolar ainda. Esse Chris Cox defende o Lucas Mir, enfim, então falou que foi um plano da agência que o Lucas Mir trabalhava para tirar ele da jogada, que viram que ele roubou ou botou o dinheiro do Jet na frente, depois ele ia devolver, bibibi, bababá, enfim. Sempre tem a história dos dois lados e a verdade. Enfim, então
é isso, na minha opinião, foi isso que aconteceu e por isso que o Jet levou um segurança na largada. Tivemos Hayden Deegan, né, agora falando de Hayden Deegan, comunicando, falando pro pessoal, se acha que estão preparados, sexta-feira, né, ele falou isso, se vocês acham que estão preparados, vou mostrar para vocês sábado que vocês não estão nada preparados. E foi lá e matou a cobra e mostrou executando as duas baterias, né? Em entrevista ele comentou, cara, o importante das baterias, né? É eu me manter em posição de vencer nos 15 primeiros minutos. Depois dos 15 primeiros minutos, eu vou acelerar para vencer. E ele disse e fez, né? Nas duas baterias ele se manteve ali na frente entre os 3 primeiros. Depois dos 15 minutos ele ligou o nitro e ó, tchau pro pessoal, né? Então, já vamos estar falando das baterias também. O Sexton teve aquele tombo com um problema, vamos dizer assim, foi uma culpa dele, não foi culpa da moto, né? Ele bate com o pé, a moto entra neutro, pega ele desprevenido, ele acaba caindo. Ele tirou o óculos, não foi porque quebrou a lente e tal. Por que ele quebrou a lente, alguma coisa assim? Foi porque entrou areia para dentro do óculos e não tem o que fazer. Imagina uma pista cheia de canaleta, cheia de buraco, tudo você tem que estar focado o tempo inteiro e as pedras subindo e descendo, entrando no teu olho. Então, ele fez o certo, não tinha o que fazer. Na minha opinião, ele poderia ter parado no pit stop, mas acredito que não foi por causa disso que ele caiu. Foi um erro, acontece, nós somos seres humanos e podemos errar sempre, né? A gente sempre pode errar e ele não é diferente da gente. Ele não é um computador, não é uma máquina. Tem toda essa pressão dele aí da KTM, se ele vai para Kawasaki ou não. Então, na minha opinião, cometeu um erro normal, talvez poderia ter parado para colocar um óculos ou não, porém ele estava na pegada mesmo sem o óculos ali. Claro que se o Tomac passa ele ia sofrer um pouquinho ali, ou ele ia ter que esperar, ou ele ia ter que dar um espaçozinho ali. O Tomac não conseguiu avançar muito, foi até o quarto na primeira bateria, então essa foi a estreia do estreia não, né? Como que o Sexton se comportou na primeira etapa. Caiu na primeira bateria e não apareceu na segunda, com dores no braço. Tinha uma suspeita de estar quebrado, porém nada grave. Na minha opinião, mesmo se eu fosse ele, cara, eu sei que é foda a gente estar caído lá, mas teria continuado. Tentado salvar alguns pontos em ambas baterias. E às vezes tudo pode acontecer, você tem que acreditar até o final, né? Então, igual ele já foi campeão assim, o Webb, ele foi campeão nos 2 campeonatos, assim, vamos dizer, né? Sempre o piloto que estava liderando se machucou, os principais rivais se machucaram. Então, desistir, cara, só depois da bandeirada. Vou trazer para vocês todas as imagens que a mídia internacional trouxe, o Fofocross aí, nos mínimos detalhes, e depois vamos estar falando das baterias. Roda aí. Pessoal, tivemos início de campeonato alucinante. E aí? O que vocês acharam dessa foto? Condiz ao campeonato? Tivemos Jet Lawrence, né, com o famoso roxo e amarelo. Isso significa que ele foi campeão do Super Motocross, porém na próxima etapa já teremos o Jet com o fundo tradicional vermelho e número amarelo. O time HRC apareceu com um novo tanque com maior capacidade e um formato diferente, pois embaixo do banco eles têm muitos componentes eletrônicos novos que estavam ocupando muito espaço e aí desenvolveram esse novo tanque. Engraçado, né? Chance Hymas estava ansioso já desde o Press Day na sexta-feira, querendo sair logo com a sua moto do box. Esse novo modelo de number plate não é apenas questão de beleza, e sim de performance. Ele vem com maior entrada de ar, lembrando que as Yamahas a entrada de ar é embaixo do tanque, bem na frente. Então, isso eles disseram que ganharam bastante eficiência no motor com esse novo number plate. O pessoal da Club MX também utilizou da mesma artimanha, fazendo na moto do piloto Cold Shock, que está fazendo sua estreia na 450 novamente. E como a gente pode perceber, os plugs na lateral dos números ali, utilizando para ter um grip maior na moto, utilizando para ter mais desempenho com as pernas, em partes de rollers, costelas. Então o piloto consegue às vezes descansar e não fazer tanta força e utilizar o corpo mais para trás. Não só apenas como Cold Shock, como também Coach Nichols utiliza da mesma artimanha, lembrando que os pilotos de 450 não utilizam tanto o corpo para trás, mas os pilotos da 250, a partir do momento que a moto está na saída da curva e na reta, o corpo para trás faz total diferença.
Também foi observado um novo tanque de fibra de carbono com uma maior capacidade, né? Lembrando que as baterias são mais longas e as motos são ultra fortes e os pilotos andam com a mão no fundo. Para o motocross, as equipes utilizam outros componentes, outras coisas. Então acompanhe um pouco aí das mudanças do Supercross para o motocross da moto de Aaron Plessinger. Além dos furos nas laterais da caixa de ar para ter um pulmão maior, melhor a moto, Aaron prefere andar de suspensão a ar 48 mm no motocross. Ele se sente mais confortável com a suspensão a ar rígida, ele se sente melhor em cima da moto. Foi observado, né, um leitor da suspensão dianteira, onde ele capta todos os dados da suspensão, como ela se comporta ou como ela está reagindo. Então o pessoal tem investido muito nesses equipamentos de leitura de equipamento. Para o motocross, Aaron Plessinger preferiu usar o guidão tunhal normal com a barra, mas essa barra é diferente, ela é flexível, tipo como um rolamento nas bases, que torna igual o fat bar normal, que sem a barra, mas porém com uma curvatura diferente, mais flexível do jeito que ele gosta para o motocross. O suporte do motor ele prefere esse como vazado, pois deixa a moto mais flexível. Já no Supercross, eles utilizam todo fechado, que deixa a moto menos flexível, mais rígida. Consegue achar o número 4 de Chase Sexton escondido no number plate? Essas Pro Circuit Kawasaki são umas belezuras, né? São as coisas mais lindas dentro e fora das pistas. Os tanques especiais também acontecem na 250, não somente na 450, como a gente viu. Até a tampa do tanque é especial para caber mais gasolina e ocupar o menos espaço possível. As motos oficiais são desenvolvidas nos mínimos detalhes, até o pedal de câmbio tem micro detalhes para micro ajustes dependendo do tamanho do pé do piloto. Até os protetores das bengalas dianteiras são desenvolvidas para não criar atrito com o terreno. Capacetes e óculos prontos para as baterias, e o mais legal são secadores embaixo dos capacetes. O piloto apenas chega, põe ali, ele seca totalmente as espumas, né? Isso mantém o capacete seco para a próxima bateria. A Miriam estava feliz em ver Ty Mansapur com seu pai durante o Press Day, aí, ele que se machucou no Supercross em San Diego e não terminou a temporada. Seth Hemaker se preparou até o último minuto para o Supercross. Isso adiou a sua preparação para o motocross e com certeza veremos o piloto evoluir durante a temporada no motocross, já que ele também perdeu o ano passado inteiro devido à sua lesão. Falando em lesão, Stalin Robson teve o retorno pela Triumph nesta etapa, porém abandonou após a primeira bateria com dores no pulso. Ele que fraturou a escafoide, com certeza não deve estar ao seu 100%, porém a carreira do piloto tem sido marcada com fraturas e machucados. Kitchen também não teve um sábado produtivo, apenas um 10º lugar na primeira bateria e um abandono na segunda quando a sua corrente caiu fora. Infelizmente, começar o campeonato assim não é muito motivador. Jerry Martin retornou à Star Racing, né? Saiu da sua aposentadoria para apenas 3 etapas como piloto substituto, mas ele deixou claro, após a terceira etapa, se estiver bem, ele continua até o final. A máfia francesa com David Vuillemin e Marvin Musquin dando umas dicas para Benoit Patrel, que ficou sem equipe no Mundial de Motocross nos 48 segundo tempo, resolveu ir para os Estados Unidos nos últimos 2 meses, treinar lá, ser rápido nas pistas e conseguiu uma oportunidade na Suzuki, realizando um top 10, nada mal resultado para o MXGP Rider na sua estreia no AMA Motocross. Dylan Schwartz, esse menino anda muito, ele é muito rápido no motocross, no supercross ainda precisa ser desenvolvido, porém ele com uma boa moto de fábrica, com certeza estaria quebrando entre os 5 primeiros. Ele está na mesma equipe que andou ano passado de Suzuki, agora Bars X, que o Enzo Lopes correu no Supercross. Anote o nome desse piloto, provavelmente você ainda vai ver esse ano ele no pódio. E o Han, que abandonou a Star Race, né, para ir para GasGas, a Troy e teve seu retorno agora nessa temporada no motocross. Ele que foi piloto campeão do AMA Supercross, retornou às suas origens aí na Star Racing, ajudando a desenvolver os pilotos. Aí conversa com o General, pai do Hayden Deegan.
Kitchen não trouxe o The Heat, né, o fogo, para as baterias, porém na cabeça ele estava pegando fogo. E aí, o que você achou do visual do piloto? Juju Bilmer já se mostrou super rápido no Supercross desde a temporada passada. Após essa etapa, ele mostrou que pode ser competitivo também no motocross. E aí, o que vocês acharam desse fone de ouvido personalizado da Red Bull? Gostaram? O menino estava sedento por vitória. Já mostrou o resultado e deixou que não vai ser nada fácil para essa piazada tirar o número 1 da sua motocicleta. Jason Anderson, após saber que não seria renovado seu contrato com a Kawasaki, ele imediatamente pulou fora do Supercross, onde ele era o único piloto a estar representando a equipe, andando machucado, se poupou, se preparou para o motocross e teve um ótimo final de semana. Porém, o resultado não mostrou, porém na segunda bateria, acredito que deu um gás extra para passar Jorge Prado, seu atual companheiro de equipe, nas últimas voltas e fechar no top 5. Tudo novo para esse cara, né? Nova moto, novos patrocinadores, nova marca de roupa, novo país, nova alimentação. Com certeza vai ser uma adaptação bem difícil para Jorge Prado, porém a gente sabe que o 5 vezes campeão mundial não desiste fácil. A gente com certeza vai ver ele no pódio ainda nesta temporada. Aqui ele admirando seu novo capacete para a etapa de Fox Raceway. Jet confessou que a sua reabilitação não foi nada fácil, foram muitos dias de dores, reabilitação, remédios para dores, que deixaram super ansioso, teve ataque de coração, ansiedade e tudo mais. Ele falou que foi a sua reabilitação mais difícil e ele pensou que não iria conseguir chegar onde chegou, novamente. Depois que Eli Tomac confessou que vai voltar a competir em 2026, né, vai continuar competindo, a indústria foi a loucura. O mais incrível é saber que a Yamaha não vai renovar com ele. Imagina o cara vai ser campeão e não renovar o contrato com ele por falta de dinheiro. Super engraçada essa situação. Justin Cooper teve uma ótima primeira bateria com o segundo lugar, porém uma mudança de pneu para a segunda bateria não resultou em um bom resultado. Aqui ele utilizando uma lente fumê para tentar evitar os haters que os perseguem. Jo Shimoda conferindo se as cores batem. Lembrando que esses conjuntos da Fox não serão vendidos, né? São exclusivos para os pilotos. Chance Hymas deixou para a última volta do treino classificatório para roubar o primeiro lugar de Hayden Diggle. Com certeza, Hayden não ficou nada satisfeito. O novo layout da pista agradou muitos pilotos. A preparação do terreno foi intensa, como a gente pode ver aí, que começaram com bastante lama, terreno pesado. Parece até o Brasil, né? Sexton, com seu estilo único, né, é um dos pilotos mais bonitos a serem visto andando no circuito tradicional aí de pala. Toda essa leveza, esse flow, não significa que o piloto está confortável. O seu mecânico foi visto logo após o treino, trocando a suspensão dianteira, que o piloto não estava confortável ou feliz com o setup. Nessa etapa de Fox Raceway, todos os bandeirinhas, todos os fiscais de pistas estavam utilizando os capacetes de mountain bike da Fox. Jet e Alpinestar fizeram uma nova collab aí, chamaram o estilista designer David Durham, que fez essas 3 beldades aí, roxa e branca, toda amarela e a branca e preta. Eu achei sensacional essa nova collab. E aí, vocês vão garantir o conjunto de vocês? Sexton com problemas nos óculos foi obrigado a retirá-los, que com certeza o atrapalhou, fez perder concentração e tudo mais, mas são coisas do esporte, né? Até os melhores produtos às vezes falham, né? Às vezes entra pela entrada de ar do capacete. Eu já tive muito problema com isso anteriormente. Graças a Deus, hoje eu utilizo 100% e não corro mais esse risco. Sexton caçando um pouco de minhoca na frente do público. Infelizmente foi um tombaço que o retirou da etapa. Esperamos ver Chase Sexton arrepiando em Hangton, como ele fez o ano passado, saindo de 40º para 1º. The Beast Mode está de volta. O que vocês acharam da performance de Eli Tomac na abertura? Tom Vial com certeza sofreu igualmente. Seth Remaker, né, foi se preparando até o último minuto para ser coroado aí o campeão do Supercross na última etapa, e isso atrasou total sua preparação para o motocross. A gente com certeza vai ver um
tom vial muito melhor nas próximas etapas. E essa mudança de patrocínio de Malcolm Stewart da SEV, né, a empresa familiar para a FXR, muito estranha. Malcolm disse que passou mais tempo da bateria no chão do que em cima da moto, porém, com certeza a gente vai ver um piloto totalmente diferente na próxima etapa em Hamilton. Seu Bud Patch, uma nova marca, né? Isso mostra uma nova parceria aí que ele vai fazer com a nova marca de equipamentos FXR, que também tem muitos produtos para pesca, que é seu hobby preferido aí. Que imagem é essa aí de Hunter Lawrence em pé na curva? Teve seu retorno muito bem, né? Igual do seu irmão, fazendo um terceiro e um quarto lugar, né? Perdeu seu terceiro lugar na segunda bateria na última volta, quando cometeu um erro e saiu fora da pista. Mas, com certeza, a gente vai ver um Hunter muito mais veloz. A gente espera ver ele vencer baterias aí nessa temporada. Não ficar na sombra do seu irmão. A largada no AMA Motocross é uma coisa essencial. Se você não tem toda aquela velocidade extra ou parte física para aguentar até o final, então os pilotos arriscam ao máximo na primeira curva. Aqui Ty Masterpool mostrando que tem bolas, fez a curva totalmente por fora e se jogou nos rollers. Muito veloz e assumiu a liderança logo no começo da bateria. No final acabou perdendo rendimento. O rookie da temporada, Drew Adams, comentou que não vê a hora das corridas ir para a costa leste, né? Saiu com o beiço inchado, os dedos machucados após essa primeira etapa em Pala, que tem muitas pedras e o terreno é mais duro do que a costa leste. Foi incrível ver, né? Jet Lawrence não fez as duas largadas perfeitas, sempre saiu entre segundo e terceiro, porém na terceira, quarta curva ele já estava na liderança. RJ mostrou que realmente é um cara de se tirar o chapéu. Após 11 dias a fazer a cirurgia no pulso para retirar o parafuso e a placa, mostrou que está preparado e não decepcionou seu time com uns ótimos resultados. Aaron Plessinger mostrou que está super preparado e sempre foi melhor no outdoors, no motocross. Na última volta conseguiu superar Hunter Lawrence e fazer um terceiro lugar, garantindo o seu top 5 aí na primeira etapa. Não, pessoal, não sou eu na etapa do AMA Motocross. Esse piloto é o piloto suíço Valentin Guillot, que está privado no Mundial de Motocross, foi tentar a sorte no AMA Motocross, fez um top 9 na primeira bateria e na segunda um 14º. Nada mal para quem correu com uma moto emprestada. Cooper Ebb não teve o início de campeonato desejado, né? Teve problemas com sua moto, abandonou a primeira bateria, mas na segunda bateria veio de 18º, chegou a brigar pela 5ª posição, no final acabou cedendo um pouquinho, terminando em 7º. Com a falha da moto de Cooper Ebb na primeira bateria, o restante da equipe trabalhou em todas as motos. Então as 3 motos de Eli Tomac, Justin Cooper e Cooper Ebb ficaram no chassi entre uma bateria e outra, foi trocado o motor e largaram com o motor novo. A pista não deixou nada a desejar, né? Os pilotos sofreram com a pista super técnica, úmida. Chora não, bebê. Sábado que vem tem tudo de novo. Brincadeiras à parte, mas com certeza não é nada fácil na vida de um piloto passar por esses problemas, essas dificuldades, essas lesões. Eu já passei por isso, sei realmente, então tem que tirar o chapéu para Jet Lawrence para sua performance nesta etapa. Relaxa, Jet. The Beast Mode está chegando. Tudo indica que Hayden Deegan estará na 450 na próxima temporada no AMA Motocross. Pessoal, em ambas categorias foi uma loucura. Em ambas categorias tivemos disputa insana, né? Vamos dizer assim, insana ou... pessoal, em ambas categorias a disputa foi muito bacana. Teve disputa nas duas baterias, né? E o mais legal que o americano do AMA, ele não... O piloto saiu na frente, começou a abrir, ele já começa a mostrar o segundo, o terceiro, o pelotão. Então eu deixo o público engajado ali, prestando atenção. Na 450, o Jet ganhou as duas baterias, mas agora vamos estar falando da 250. Hayden Deegan foi o grande vencedor nas duas baterias, porém ele teve que lutar por esse resultado. Não teve uma boa, não saiu na frente, né, mas saiu sempre entre os 5 primeiros ali e foi fazendo o seu resultado, né, fazendo a sua vitória, né, se mantendo ali na frente. E o incrível, a corrida vocês assistiram, vocês têm a opinião de vocês, de que meu ponto de vista do Hayden Deegan,
parecia que ele estava de 450 em alguns pontos, né? Mas não era. O Jet também acontecia um pouco isso. Ele estava tão bem casado com a moto e com a pista, com as curvas, bem posicionado, ele conseguia atacar mais cedo as curvas. Com isso, ele já saía no lado do piloto, ou já conseguia aproximar, tirar vantagem, né? A diferença que ele tinha para o outro piloto em certos pontos da pista. Então, quando ele, na primeira bateria, ele estava mais tranquilo. Então, quando ele quis atacar, ele foi preciso, já assumiu a liderança antes dos 15 minutos. E na segunda bateria, ele teve que lidar com o Shimoda. E ele sabe que o Shimoda joga duro com ele, né? Então, ele teve que se defender algumas voltas. Depois que ele criou uma diferença, ele foi para cima, assumiu a segunda posição. Depois, ele assumiu a liderança, que o Joe Shimoda começou a se aproximar dele novamente. Mas ele foi preciso. Então, quando ele ia pro ataque, ele atacava o tempo inteiro. Ele não dava folga pro primeiro colocado, né? Na segunda bateria, principalmente, o Vial estava na frente, ele atacou, o cara foi 1, 2, 3, 4 gols, o cara falou, o cara tá no meu pescoço, vou ter que deixar esse cara passar aí, vou atrás dele, pegar o ritmo dele, porque eu não aguento andar desse jeito. O tempo inteiro se defendendo, o cara dá 3, 4 voltas, ele morre, e naquela pista você cansou, já era. Então, ele realmente aplicou o que ele falou que ia fazer, depois dos 15 minutos ele ia sumir na frente, que era ele se manter ali. Joe Shimoda, na minha opinião, era tão rápido quanto ele, porém, na hora das ultrapassagens, ou de ir no 100 ou 110%, não foi tão efetivo quanto o Hayden Deegan. Porém, ambos pilotos andaram muito, deram uma aula de pilotagem em ambas baterias. Na primeira bateria, Chance Hymas largou na frente ali, perdeu a ponta, depois assumiu a frente. Andou muito bem, mas pegou um pouquinho na parte final. Com certeza, o Supercross não ter feito uma boa pré-temporada, isso minou um pouco ele, mas também mostrou que ele vai crescer, tem muito a crescer no campeonato, e mostrou que ele vai incomodar, e vai incomodar bastante. O garoto tem uma ótima evolução, teve uma ótima evolução na temporada passada, nessa temporada vai incomodar e bastante. Joe Shimoda com 2 segundos lugares, surpreendeu, né? Tudo que o pessoal comentou até na entrevista, o Stewart falou, né? E o Jason Hagen falando que ele realmente estava, que ele era quando os Lawrence saíram de cena, né, foram para 450, todo mundo esperava que ele fosse bater esses resultados, ou com o resultado que o Hayden Deegan estava batendo, né? Que ele fosse o cara. E parece que o ano passado ele sofreu nessa transição para a Honda, mas esse ano a moto parece estar bem acertada, ele tá muito bem fisicamente, e com certeza vai jogar duro aí com o Hayden. A gente espera que ele faça boas largadas, como fez nessa etapa, e não seja tão fácil pro Hayden manter o head plate aí, ou ser campeão. Chance Hymas foi o quarto colocado com terceiro e sexto. Tom Vial e Seth Remaker, eles sofreram com a mesma coisa, a preparação para o motocross, porque os caras foram até o final do Supercross, desculpem, se preparando para o Supercross. Então eles tiveram praticamente 1 semana e meia para se preparar para o motocross, e isso dificulta bastante, né? O Hayden Deegan conseguiu o título antes, ele já começou a treinar motocross e foi 100% focado no motocross. Isso, vamos dizer assim, em um período pequeno, dá muita diferença. E mostrou na pista, né? Então, Tom Vial teve boas largadas, mas não conseguiu ter um bom rendimento na primeira bateria. Na segunda foi um pouco melhor, mas acredito que ele vai evoluir durante o campeonato, como o Seth Remaker também. Que também o Seth Remaker, além de não ter se preparado tão bem, ele ficou de fora praticamente da temporada do ano passado inteira, né, com as lesões. Então, a gente vai ver aí esses 2 pilotos evoluindo a partir da terceira, quarta etapa. Se eu não me engano, não sou profeta, né, mas também essas coisas, vão estar vencendo baterias ainda esse ano. Já falamos terceiro lugar, quarto lugar, Chance Hymas, como eu falei, não teve uma boa pré-temporada do joelho, bom resultado. Outro piloto que chamou muita atenção foi Juju Bilmer, que não teve um bom resultado ano passado no motocross, não mostrou um bom resultado, assim, todo mundo ainda não sabia se ele ia deslanchar no motocross. Nessa etapa ela fez ótimas largadas, fez um quinto e um quarto, um quinto na geral. Também acredito que vai ganhar bastante confiança durante a temporada e vai vencer baterias. Outro piloto que me chamou muita atenção foi Gary Mashbanks.
evoluiu tanto no Supercross como no Motocross, né? Ele fez sexto e quinto, porém as largadas dele não foram as melhores, ele sempre veio de trás, ali largava entre os 10 e recuperava até o sexto, o quinto. E ele evoluiu muito no Supercross. E ele falou que quando ele começou a treinar no Motocross, talvez ele tirou a pressão do Supercross, o resultado começou a vir no Supercross. Então, o Marchbanks fazendo boas largadas, com certeza a gente vai ver ele ainda vencer baterias, ele que já foi vencedor de Daytona, se eu não me engano já venceu alguma bateria do AMA Motocross, e top 5 já de 450 aqui pelo Club MX. Então, da 250, na minha opinião, foi isso daí. Muitos pilotos ainda tiveram problemas e tudo mais. Falando de Jerry Martin, que já foi 2 vezes campeão. De última hora, ele foi como o piloto de fill-in, né, que eles chamam fill rider, que é um piloto substituto por as 3 primeiras etapas. Então ele falou, como eu for nas primeiras etapas, talvez eu faça o campeonato inteiro. Então não tá certo ainda se ele vai fazer o campeonato inteiro. Ele com certeza tá no lugar do Max Enst. A gente teve o Nate Thrasher fora também, acabou se machucando, foi pro hospital. Então tem muitos pilotos que não tiveram um ótimo sábado. Então, com certeza vão estar incomodando, vão estar aparecendo nas próximas etapas. Então o campeonato vai pegar fogo, a gente espera que Hayden não domine, e a gente gosta de ver disputa do campeonato, que o cara não já ganha, sei lá, 10 baterias, igual o Jet lá, a gente tava mais torcendo contra o Jet a favor, quando ele teve a temporada perfeita, quando o cara faz primeiro e terceiro, igual o Toma, que empurrou lá, infelizmente o Sexton teve um sábado para ser esquecido, então vamos dizer assim, a gente espera que o campeonato pegue fogo, quanto mais disputa, quanto mais pontuação, mais próximo a chegar a pontuação para decidir o campeão no final, melhor. Eu acho que é muito mais interessante, deixa o campeonato muito mais animado. 450. Falando das motos, como eu falei anteriormente, ali no começo, na minha opinião, a 450 do Jet, eu fui piloto Honda, né? Ela não era a moto mais forte, porém era a moto que a potência na roda, ela não perdia, vamos dizer, ela não patinava, você descia, a moto mantinha a frente baixa e tracionava. Então a 450 muito na largada, é isso também. Igual vocês viram ali das fotos que eu trouxe ali, que o pessoal tem um dispositivo debaixo do banco, tanto que o tanque teve que ser modificado. São essas coisinhas assim, ou o motor realmente também, que você larga, primeiro largar, a moto não empina, você não precisa controlar a embreagem. Então você queimou um pouquinho a embreagem, saiu bem, saiu junto. Aí você queimou um pouquinho a embreagem, queimou 2, o cara que não queimou a embreagem começa a deslanchar. Então por isso que, na minha opinião, eles têm muito bem acertado as motos para as largadas nesse quesito, e favorece muito o Jet e o Hunter, né? Fizeram ótimas largadas, e isso vai criando, você vai obtendo resultados, vai elevando lá em cima. E quando você tem uma moto super forte, e você tem que começar a controlar ela na embreagem, vamos dizer assim, ou dentro da curva, essas coisas, o estilo Toma, que ele é super agressivo, e a moto, pá, daquelas porradonas, ele saiu perdendo as pernas aqui e ali, vamos dizer assim, força sem... Antes você tem força sem controle, né? A moto fica largando, fica daqueles... Parece que elas cobras, né? Vai fazendo um S na largada, do que o cara larga, traciona e vai reto. Então, na minha opinião, que eu percebi, olhando, era um pouco disso, da 450. Na primeira, o Jet deu um passeio, teve a presença ali de Justin Cooper, próximo, a bateria toda, mas não teve igual na segunda, que o Toma que veio para valer ali, né? Então, na minha opinião, o Jet se mostrou muito bem preparado. Cara, é incrível, ele foi mudando as linhas. O único lugar que ele não pegou foi depois, largava na esquerda, direita, aqueles rollers, a primeira mesa, a segunda mesa, não, era só uma mesa, se não me engano, depois aquela curva para a direita. Ali o Toma que ia executar a ultrapassagem nele. E o Toma que teve uma única chance, que ele veio, até o Stewart falou na mesma coisa, e ele falou, o Toma que tem que chegar no pit stop próximo do Jet. Se ele chegar colado próximo do Jet, ele consegue executar lá. Na outra parte ele era igual ou tão rápido quanto o Jet. Então, na hora que ele vem junto, ele erra a curva para a direita logo do pit stop, né? A dianteira sai para fora, ele começa a queimar a embreagem. Então, às vezes, o cara já sabe onde ele vai aplicar a ultrapassagem. Era o único local que ele tinha. Ele falou, é lá, agora nessa volta lá. E ele se apavorou não, errou. Mas às vezes o erro é por ter pro cara, é a minha chance agora. Tanto que o Stewart fala, cara, se ele mostrar o paralama uma vez lá, acabou a chance dele, porque o Jet vai botar lá. E ele
não conseguiu chegar tão próximo. Uma volta ele mostrou um pouquinho para mas o Jet não percebeu, e depois ele não conseguiu mais. Na volta que ele veio colado, ele cometeu esse erro, o Jet abriu. As outras voltas que ele vinha mais próximo, vamos dizer assim, no roller ele cometia um erro, então o Jet era super preciso lá, e em alguns outros pontos da pista ele era muito mais preciso e mais rápido que o Tomac. Então a gente é metade da pista o Tomac mais rápido, e na outra metade o Jet. Na minha opinião, o Jet era 70% da pista mais rápido e 30% o Tomac, porém o Jet cometia, o tendão de Aquiles do Jet era nessa curva. Foi por isso que o Tomac conseguiu se manter próximo. Ele tirava toda a volta, já 1 segundo naquela curva, e também o Tomac andou no Beast Mode. Ele foi pro tudo ou nada, era bonito de ver. Na minha opinião, ele cansou, não que ele cansou, ele diminuiu um pouco o ritmo, ou ele se acostumou com a pista, que ele pareceu não estar perdendo o controle, começou a ser mais preciso, mas o Jet foi fundamental, ele achou novas linhas, mudou, o Tomac também, foi impressionante as linhas, como eles foram vendo onde que eles conseguiam melhorar, ganhar tempo, cara, foi incrível, foi uma aula de pilotagem pra gente que é fã do motocross. Na minha opinião, aquilo ali foi nossa, foi demais. Outro ponto do Tom que também era nos rollers, ali nas primeiras voltas, os rollers, depois dessa sequência que eu falei para vocês ali, que ele era mais rápido, ele fazia por dentro, na canaleta bem de dentro, aquela outra que ia que ele subia na parede, descia e ia pro King. Ali também o Tom, que era impressionante, ele entrava, jogava a traseira, ele não ia onde tinha o buraco, né? Ele vinha, dava um cavalinho de pau e saia bem mais por dentro aqui. Cara, até o Jeff falou, cara, quando eu escutava a moto dele, eu sabia que era ele, porque eu escutava a moto dele, né? Falou, meu, eu dava tudo naquelas costelas, usava o final do meu acelerador, porque eu sabia que ele tava vindo, e viu umas 2, 3 voltas, o Tom que também botou ali. Então, vamos dizer assim, foi incrível. A segunda bateria foi incrível. A primeira foi um passeio do Jet, a segunda, o Toma que andou muito, os dois mereceram os resultados, o Jet mereceu a vitória, não foi nada dado de bandeja ali. Já vamos estar falando dele estar se emocionando depois também, o que ele comentou. O Hunter andou muito, e infelizmente na última volta ele comete o erro e perdeu a terceira posição pro Plessinger. O Plessinger também na primeira bateria não conseguiu ser tão rápido, mas na segunda andou muito bem, se manteve, tanto que ele bate no peito, né, pô, é o pai aqui, terceiro lugar, um resultado no pódio, vamos dizer assim, da bateria, né? Na geral não deu pódio, fez quarto, com quinto e terceiro, então foi uma etapa bem bacana. Cooper não teve, o Justin Cooper não teve, a primeira vez foi muito bom, a segunda, como eu falei nas fotos lá no Fofocross ali, ele mudou o pneu e não conseguiu ter a mesma performance, culpou o pneu. Prado não teve, ele sabia que ia acontecer isso, ele falou, cara, a pista mudou muito dos dias de teste daqui, agora tá muito mais fundo, muito mais mole, muito mais técnica, mas, pô, eu ainda tô me adaptando a Kawasaki, sofri bastante, imagina esse cara campeão mundial uma vida inteira na KTM, agora ele tá indo para as japonesas, né, então, cara, sofre, é diferente. Eu tava na Gasgas, agora fui pra Yamaha, me bati bastante nessa última etapa, até com o freio traseiro, freava a moto, arrastava a roda, queria apagar, então são esses pequenos detalhezinhos que vai incomodando, deixando o piloto desconfortável. Então, com certeza o Prado vai evoluir bastante. Quem vamos dizer assim, me chamou a atenção foi Jason Anderson, que abandonou o campeonato ali do Supercross. Ele falou que quando ele viu que os caras não iriam renovar com ele, e tava o Sexton na jogada, ele falou, cara, eu tô me fodendo, andando machucado aqui, porque eu sou o único piloto, eu sou fora. E na segunda bateria ele foi lá e executou o Prado nas últimas voltas, né? Veio de trás, veio, passou o Prado, né? Mostrou, sabe, bem preparado. Ele falou, cara, que terminei a segunda bateria, tava morto, né? Nunca fazia tempo que eu não me sentia tão dolorido, né? Que eles chamam, né? Quando a gente não anda meia hora, as baterias, cara, você termina o final do dia, parece que você foi pra academia e extrapolou nos pesos, dói tudo. Então, o Jason Anderson foi isso, na minha opinião andou muito bem, não foi o melhor dele, mas mostrou ser muito competitivo. Outro cara que me chamou muita atenção foi RJ Hentfire, que tirou, ele quebrou a escafoide, né, ele colocou um parafuso, colocou uma placa no escafoide e tal, e tava sentindo muita dor, teve que correr o Supercross inteiro, então acabou o Supercross, ele arrancou a placa
e o parafuso deixou, acho que o osso que estava esfarelando, ele tirou. Então o médico falou, agora você consegue andar. Ele falou, meu, eu sou pago para andar, e eu falei para vocês que ia estar aqui na primeira etapa, e tô aqui. Depois de 11 dias da operação do pulso, foi lá, alinhou, e fez um ótimo resultado, um 6º na primeira bateria, e um 12º. Pro primeiro ano do piloto, sem essas 2 semanas tá se preparando aí, cara, não é fácil. Mostra que ele realmente é um guerreiro, ele fala que se sente muito melhor na 450, e com certeza a gente vai ver melhores resultados do RJ na 450 durante o campeonato de motocross. Malcolm comentou também, como eu falei antes ali, que ele caiu mais do que andou, mas com certeza a gente vai ver ele evoluir bastante aí. Então, pessoal, da abertura do AMA Motocross é isso daí. Já deixo o meu muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos aí. É super importante, a gente consegue atingir mais pessoas. Tô correndo atrás pra gente testar mais produtos, trazer mais coisas para vocês, e a gente se vê na pistas. Valeu! Bah!